Olá, meus amigos do MRP Concursos, retornando o nosso estudo do direito do consumidor. Na aula anterior, a aula de número 3, nós observamos e estudamos a relação de consumo, a relação jurídica de consumo. Lá, nós observamos a figura do consumidor, a figura do fornecedor, o consumidor equiparado, o consumidor bystander e por aí vai. Várias disposições muito importantes para que nós possamos acertar as mais variadas questões acerca desses assuntos. E também nós observamos a aplicabilidade e a inaplicabilidade do CDC. Alguns casos em que a jurisprudência nacional, sobretudo a jurisprudência do STJ, já decidiu acerca da aplicabilidade e da inaplicabilidade das normas consumeristas. Então, avançando no nosso estudo do direito do consumidor, vamos agora passar para a nossa aula de número 4, iniciando um tema muito importante, tanto para as provas, como também para o conhecimento desse tema, que são os direitos básicos do consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele coloca lá no capítulo 3, o seguinte título: dos direitos do consumidor, dos direitos básicos do consumidor. Então, o legislador trouxe no artigo 6º alguns direitos básicos em um rol exemplificativo. Então, o legislador inseriu nos incisos direitos básicos, normas básicas que servem de base para a relação de consumo. Normas que servem para orientar o fornecedor, obedecendo e respeitando os direitos dos consumidores, da parte mais vulnerável da relação, e também normas no sentido dos consumidores saberem, entenderem e buscarem a efetivação desses seus direitos. Então, essas normas que estão no artigo 6º e nos seus incisos são normas que servem de base para a orientação das relações de consumo. São regras gerais. Os direitos propriamente dito, outros direitos, melhor falando, eles são detalhados ao longo de todo o CDC. Do artigo 8º em diante, nós observamos vários outros direitos que recaem sobre o consumidor. Então, por isso é que o artigo 6º do CDC, ele é considerado uma norma base para a orientação das relações de consumo. Direitos básicos em um rol exemplificativo, não é um rol taxativo. Então, vamos iniciar observando cada um desses incisos. Muito importante nos atentarmos no sentido de que, no ano de 2021, nós tivemos a lei do superendividamento, que acrescentou no artigo 6º do CDC alguns outros direitos básicos do consumidor, que nós iremos observar mais na frente. Então, artigo 6º do CDC, muito importante, você está com o seu vadimeco ao lado, a legislação aberta, para que a gente possa ir acompanhando e grifando os pontos mais importantes desse artigo e desse tema. Inciso 1º. São direitos básicos do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Então, esse inciso 1º do artigo 6º, ele visa resguardar a vida e a segurança do consumidor. E nós observamos que ao longo do CDC existe um forte cuidado do legislador em colocar normas no sentido de resguardar a vida e a segurança do consumidor, sobretudo diante da vulnerabilidade desta parte da relação jurídica diante desta relação de consumo. Ou seja, o consumidor ele possui, como nós já observamos nas aulas anteriores, uma vulnerabilidade absoluta de vulnerabilidade. Existe uma presunção absoluta de vulnerabilidade. O consumidor, pessoa física. Então, por isso, esse artigo 6º ele inicia já como um dos direitos básicos a proteção da vida, saúde e segurança do consumidor, no sentido também de orientar o fornecedor para que nas práticas de fornecimento dos seus produtos ou serviços eles tenham mais cautela,
eles tenham mais cuidado no sentido dessa colocação desses produtos e serviços no mercado de consumo. Então, impõe ao fornecedor um dever de cuidado na oferta e no fornecimento de produtos e serviços. O fornecedor deve ter o cuidado tanto na hora da publicidade, da oferta, tanto que nós iremos observar que o legislador no CDC coloca a figura da publicidade enganosa e da publicidade abusiva e conceitua essas duas publicidades. Então, o fornecedor ele deve ter este cuidado, tanto na oferta quando coloca o bem, o produto ou o serviço no mercado de consumo, ou seja, quando fornece ao público esses produtos ou serviços. E aí o artigo 8º, ele traz o seguinte: os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão risco à saúde ou à segurança dos consumidores. Veja que o legislador já deixa bem claro essa mensagem aos fornecedores, no sentido de que os produtos ou serviços não acarretarão risco à saúde ou segurança dos consumidores, exceto, e aí o legislador traz uma exceção, aqueles produtos ou serviços considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição. Existem alguns produtos que têm dentro de si esta qualidade, né? Só que o fornecedor coloca disposições no sentido do consumidor ter cuidado no manuseio daquele produto, tá bom? Então, obrigando-se os fornecedores em qualquer hipótese a dar as informações necessárias e adequadas ao seu respeito. Então, o fornecedor ele possui essa obrigação de dar informações necessárias, que é também um direito do consumidor, uma informação clara e adequada acerca daquele bem, daquele produto ou serviço e a forma de se utilizar. Então, existe um dever de informar que, dentro do inciso 1º, nós também, como desdobramento no artigo 8º, nós observamos esse dever de informar por parte do fornecedor, de forma clara e adequada acerca dos riscos e da forma como utilizar os produtos ou serviços que são inseridos no mercado de consumo. Artigo 9º. O legislador também coloca que o fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar de maneira ostensiva e adequada a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. Então vejam que o legislador coloca que o fornecedor de produtos e serviços, produtos ou serviços potencialmente nocivos ou perigosos, deverá informar de forma ostensiva e adequada a respeito tanto dessa periculosidade desse produto ou serviço, como essa nocividade. Então vejam a preocupação do legislador em garantir a vida, a saúde e a segurança do consumidor. Além disso, o artigo 10º traz: o fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança do consumidor. Então vejam que no artigo 10 o legislador traz essa disposição no sentido de que uma proibição de que o fornecedor não pode colocar no mercado de consumo produtos ou serviços que sabe ou deveria saber. Veja que o fornecedor coloca essa disposição. O fornecedor ele tem o dever de saber, de prever os possíveis riscos na utilização, na fruição daquele bem ou serviço colocado no mercado de consumo. Então é um dever de cuidado que o legislador coloca no artigo 6º, inciso 1º do CDC, e as demais normas vão colocando de forma casuística, vão colocando de forma mais detalhada esses direitos do consumidor e deveres do fornecedor no mercado de consumo.
Então, se o fornecedor coloca no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber ser perigoso à vida ou à saúde do consumidor, ele logicamente será responsabilizado por isso, porque o CDC adota a teoria do risco da atividade. Então, o risco da atividade é do fornecedor. Se aquele bem, se aquele produto ou serviço colocado no mercado de consumo apresenta um grau de perigo e causa um dano, o fornecedor ele deverá ser responsabilizado por isso, tendo em vista que o risco da atividade é seu, o risco na colocação do produto ou serviço no mercado de consumo é do fornecedor. Inciso 2º, são direitos básicos do consumidor: a educação e a divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Então, esse inciso 2º, no inciso 2º, o legislador traz a necessidade de se ter uma educação voltada ao consumidor, acerca do consumo adequado para evitar superendividamento, acerca da forma como aquele bem ou como aquele produto ou serviço ele deve ser consumido, certo? Sempre assegurada a liberdade de escolha do consumidor. Então, a doutrina coloca que essa educação inserida no inciso 2º, esse dever de educação que dirigido aos consumidores, traz uma educação formal, que são aquelas prestadas nas escolas públicas e privadas, a necessidade de, dentro da grade curricular das escolas, tanto públicas e privadas, ensinarem aqueles alunos que são consumidores, alguns também são futuros consumidores, acerca da forma de se utilizar de forma adequada dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo. E também a doutrina coloca uma educação informal, que é aquela de responsabilidade dos fornecedores. Ou seja, os fornecedores possuem a obrigatoriedade de informar de forma ostensiva, clara e adequada acerca das características dos produtos e serviços postos no mercado de consumo. Então, esse inciso 2º, essa ideia de educação, se desdobra em uma educação formal, aquela inserida na grade curricular das escolas, e também uma educação informal, que recai sobre o fornecedor. E aí nós temos aqui um exemplo no artigo 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos, que é a prática da venda casada, uma prática vedada no nosso ordenamento jurídico, nas relações de consumo, tendo em vista que ofende essa parte final do inciso 2º do artigo 6º, um dos direitos básicos do consumidor, que é a liberdade de escolha. Então, quando o fornecedor condiciona o fornecimento, a fruição de um produto ou serviço pelo consumidor, desde que ele também adquira um outro produto ou serviço, essa prática é uma prática vedada, caracterizando uma venda casada, tendo em vista que limita a liberdade de escolha do consumidor. Às vezes o consumidor só quer o primeiro produto. Então, dessa forma, o legislador coloca no artigo 39 um exemplo aí de vedação e um exemplo de abusividade, uma prática abusiva na relação de consumo. Então, vamos agora para o inciso 3º do artigo 6º. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Então, o inciso 3º, ele lembra lá quando nós estudamos os princípios aplicáveis na relação de consumo, os princípios do Código de Defesa do Consumidor, que é, dentre um desses princípios, o princípio da informação, o princípio da publicidade, da transparência na relação
de consumo. Então, o inciso terceiro traz para o fornecedor um dever de informação e para o consumidor um direito de ser informado acerca das várias características que possam recair sobre aquele produto ou serviço. Então, a informação, ela integra o conteúdo do contrato. O fornecedor, quando coloca o produto ou serviço no mercado de consumo, junto com essa colocação, vem o dever de informar. É por isso que esse dever é um dever intrínseco ao negócio. Ele deve estar presente antes da pactuação do negócio propriamente dito, ou seja, no momento da oferta e da publicidade, durante, ou seja, após a pactuação, durante a pactuação e também após o negócio jurídico. É um dever intrínseco ao negócio e acompanha todas as fases contratuais, todas as fases do negócio jurídico. E aí nós temos uma jurisprudência do STJ, lá do ano de 2012. O direito à informação visa assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que as suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que venha sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada. Então vejam que a ministra Nancy, lá no ano de 2012, coloca a importância desse direito à informação justamente para que o consentimento do consumidor seja um consentimento informado, ou seja, o consumidor esteja ciente de tudo aquilo que gira em torno de todas as características daquele bem ou daquele serviço ou produto colocado no mercado de consumo, fornecido aí que está à disposição do consumidor no mercado de consumo. Artigo 31, outro exemplo. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam a segurança e a saúde e segurança dos consumidores. Então veja que o legislador coloca lá no título da publicidade que na seção 3 do capítulo 5 das práticas comerciais, lá no artigo 31, coloca que a oferta e a apresentação dos produtos e serviços devem assegurar informações corretas, devem assegurar informações claras, concretizando esse direito básico do consumidor inserido no artigo 6º do CDC. Então, aqui nós temos uma jurisprudência do STJ, que é lá do ano de 2009, em que a ministra Nancy coloca que, nesse caso específico, a companhia aérea ela deixou de prestar informações necessárias para a fruição daquele serviço prestado. Ou seja, no caso específico, era necessário que a companhia ela prestasse uma informação de forma escorreita acerca das medidas que aquelas consumidoras necessitariam adotar no sentido de viabilizar o sucesso da viagem, tanto no que toca o horário de comparecimento e também a necessidade de obtenção de visto. Então veja que nesse caso específico, nesse RESP, o STJ decidiu, com base no artigo 6º, inciso 3º, que houve aí uma negligência da fornecedora de serviço ao não prestar a informação necessária para a fruição daquele serviço. A Lei 12.291 de 2010, ela trouxe a obrigatoriedade de todo estabelecimento comercial ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor, concretizando esse direito do inciso 3º do artigo 6º do CDC, no sentido de que todo consumidor tem direito de ser informado acerca dos seus direitos e também das várias características acerca do bem, do produto ou serviço colocado no mercado de consumo. Inciso 4º, são direitos básicos do consumidor. Vamos continuar. A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas
no fornecimento de produtos e serviços. Então esse inciso 4º traz a ideia da publicidade enganosa e da publicidade abusiva. Então o legislador traz uma proteção ao consumidor no sentido de se evitar se colocar no mercado de consumo itens que venham junto com eles publicidades enganosa ou publicidade abusiva. E o próprio legislador conceitua publicidade enganosa e publicidade abusiva. Veja que publicidade abusiva é aquela informação que é capaz de induzir em erro o consumidor. Então, toda oferta que possa induzir em erro o consumidor é considerada uma publicidade enganosa. E nesse sentido, o fornecedor ele tem o dever de reparar essa possível lesão ao consumidor. E publicidade abusiva é aquela publicidade discriminatória de qualquer natureza, que incite a violência, que explore o medo ou a superstição. E aí o artigo 36 traz que a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. E no parágrafo único, o fornecedor na publicidade de seus produtos ou serviços manterá em seu poder para a informação dos legítimos interessados os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. Artigo 37 vem conceituar a ideia da publicidade enganosa e da publicidade abusiva. Então, o parágrafo 1º traz o conceito de publicidade enganosa, aquela capaz de induzir em erro o consumidor, e o parágrafo 2º traz o conceito de publicidade abusiva, aquela discriminatória de qualquer natureza. E aí o parágrafo 3º, o legislador completa que a publicidade pode ser também enganosa por omissão, quando o fornecedor deixa de informar sobre dado essencial do produto ou serviço e, diante disso, o consumidor ele cai em erro. Ele acaba contratando um produto ou serviço, pensando ser outro, pensa ser uma qualidade, na verdade é outra, e por aí vai. Quando o fornecedor também é omisso, também se caracteriza uma publicidade enganosa por omissão, no sentido dessas informações essenciais do produto ou serviço. O artigo 39 traz práticas abusivas e o artigo 51, cláusulas abusivas. Inciso 5º, lá do artigo 6º, em que dispõe os direitos básicos do consumidor. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Esse inciso 5º é de suma importância para a sua prova, sobretudo para algumas provas de segunda fase. Por quê? Principalmente se tiver provas em que tiver que se elaborar uma peça, como por exemplo na prova de defensoria pública. Porque esse inciso 5º, ele é muito solicitado na realidade cotidiana dos profissionais do direito. Por quê? É o inciso que embasa a revisão contratual, é um inciso que traz disposições acerca de teorias adotadas pelo Código de Defesa do Consumidor e também é o inciso que traz a dicotomia entre a mesma realidade vivida sobre o amparo do Código Civil e, no caso, do Código de Defesa do Consumidor. Então, esse inciso 5º, ele traz uma ideia de lesão, um vício no negócio jurídico, conforme nós já estudamos, vocês já estudaram lá nas aulas de Direito Civil. Então, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais. Essa lesão no CDC é a presença no contrato de cláusulas que estabeleçam essas prestações desproporcionais em prejuízo do consumidor. Veja a diferença da ideia da lesão no CDC para a ideia da lesão no Código Civil. No Código Civil, é a presença no contrato de cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais, entretanto, junto com isso, deve existir a necessidade premente ou inexperiência da parte. Deve existir nas relações civilistas
nas relações contratuais baseadas com base no Código Civil, deve existir prestações desproporcionais, mas uma necessidade preemente daquela pessoa em firmar aquele negócio jurídico ou a inexperiência dela. Tem que se acumular esses dois requisitos: prestações desproporcionais, mas necessidade premente ou inexperiência da parte. Já no CDC não. Basta prestações desproporcionais verificada no contrato, verificada naquele negócio jurídico, mais o prejuízo do consumidor. Isso é suficiente para se buscar uma revisão das cláusulas contratuais, para se buscar uma revisão daquele contrato. E qual é a consequência dessa lesão no CDC? No CDC é muito simples. A regra é a manutenção do contrato, cabendo ao consumidor pedir a modificação dessas cláusulas ou a decretação da nulidade da cláusula contratual. Isso com base no artigo 51 do CDC. Então, no CDC, a consequência dessas prestações desproporcionais, mais esse prejuízo que caracteriza o fenômeno da lesão, esse vício do negócio jurídico, a consequência é a manutenção do contrato como regra, cabendo a modificação daquelas disposições, daquelas prestações, ou então a decretação da nulidade da cláusula contratual. Já no Código Civil, ao contrário do CDC, a regra não é a manutenção do contrato. A regra é a invalidade do negócio jurídico. E, excepcionalmente, o contrato pode ser salvo a depender da vontade da parte favorecida, conforme o artigo 157, parágrafo 2º do Código Civil. Então, meus amigos, essa é a primeira parte do inciso 5º do artigo 6º do CDC. Um dos direitos do consumidor em caso de lesão é a possibilidade dessa modificação das cláusulas contratuais. No próximo bloco, nós vamos observar e estudar a segunda parte desse inciso 5º, outras disposições que envolvem esse direito básico do consumidor. Um abraço e até mais.